uma cápsula, tá? Ele vai ter, sei lá, no máximo 1.000 miligramas estourando. Aí a indústria vai lá e recomenda assim, ingestão diária de 2 cápsulas. 2.000 miligramas. Só que a necessidade desse indivíduo é maior. E aí, quando ele toma em pó, ele mesmo fala, pô, quando eu tomei em pó, tive resultados melhores. Mas é porque ficou mais próximo da necessidade real dele. Por isso que é mais comum ter algumas coisas em pó no mercado. Tipo a creatina, por exemplo, a gente achar em cápsula. Creatina, whey. Creatina. Whey, Tem loucura aí de whey em cápsula. Whey em cápsula. Gente. O cara vai ter que tomar 20 comprimidos pra ter uma quantidade significativa de proteína. É legal, às vezes a gente vai consumir, vai Sim. procurar algum produto, não tem às vezes essa base de entender por que não... Porque não a indústria, ela precisa colocar na informação nutricional lá uma quantidade de porção para o indivíduo tomar. É obrigatório. É obrigatório, em cima de uma dieta de 2.000 calorias e tal, enfim. Só que não necessariamente essa concentração que está ali, essa indicação da indústria é a indicação real para aquele indivíduo. Então, um exemplo, se você vai comprar uma creatina em cápsula, ele tem em média 500 miligramas por cápsula. E a recomendação da indústria fala assim, 2 cápsulas ao dia. Ou seja, o cara tá tomando 1 grama de creatina. Entendeu? Então, quando o nutricionista prescreve, ele vai prescrever o que lá? 3 a 5 gramas. Vamos dizer assim, um prescreveu 3, outro prescreveu 5, dependendo da individualidade de cada pessoa, prescreve até 6, chegando até 10, dependendo do fator de atividade daquele indivíduo, se aquele cara é atleta, a necessidade dele pode ser maior, pode ser menor. Mas, normalmente, ela parte de 3 gramas de creatina por ingestão diária. A indústria ela vai lá e bota, creatina em cápsula, 2 cápsulas por dia. E não necessariamente vai atingir a necessidade real desse indivíduo, entendeu? Então, por isso essa diferença do pó, ela é mais gritante e chega mais próximo à real proporção que aquele indivíduo precisa. Entendi. Até o cara, quando às vezes é muito pesado, para tomar BCA em cápsula, às vezes ele enche a mão, assim, que eu já vi atleta mais pesado sem Sim. enchendo a mão para poder tomar. O que você está colocando aqui, porque que o BCA popularizou aqui no Brasil de que ele não serve, enfim, mas até hoje, se você acompanhar aí os vídeos dos atletas americanos, os caras ficam almoçando, e aí quando faz a entrevista com ele, o cara tá almoçando e tomando BCA junto, aminoácido. Ele fala, o que você tá tomando aí? Líquido. Líquido. O cara, o que você tá tomando aí, cara? Tô tomando aminoácido, tô tomando BCA. O objetivo é justamente de aumentar esse aporte de aminoácido nas refeições daquele cara que ele não consegue obter naquela alimentação dele. A venda lá é mais facilitada, né? Em todos os aspectos acaba tendo mais acesso de uma maneira geral ao produto, né? Ao produto tem as informações, né? Beleza. Vamos dar um choquezão de ordem aqui, geral. Vamos falar sobre emagrecimento. E aí? Será que a galera vai gostar de a gente falando sobre emagrecimento aqui? É um desafio muito grande falar sobre emagrecimento, pessoal. Por quê? Antes de mais nada, vamos falar sobre suplementos. Caraca, eles vão falar sobre suplementos que ajudam no emagrecimento? Não existe pílula mágica. De fato, não existe um suplemento mágico. Fala assim, cara, você vai tomar esse suplemento natural, um suplemento liberado pela Anvisa, tá, pessoal? Que pode ser comercializado numa loja especializada, que vai te emagrecer. O que vai te emagrecer são os hábitos de ingestão calórica que você faz ao longo da sua jornada diária e de vida. Então, hábitos alimentares vão, consequentemente, influenciar no seu emagrecimento. E aí sim, entra aqui alguns suplementos que podem ser suportes, conhecido popularmente por muita gente, mas ninguém quer catucar, o pessoal fica um pouco com receio, pô, será que eu falo e tal? E aí, nós vamos falar. Um dos suplementos que emagrecimento não tem jeito, né? Ainda mais pós-carnaval aí, galera ficou um tempo sem treinar, né? Um dos suplementos que é mais procurado, né? Que a gente vê mais comum, geralmente é a cafeína, né? A cafeína vai aumentar ali a adrenalina, você vai ter um pico de energia, no caso você vai conseguir treinar mais, né? Você vai ter uma aceleração do metabolismo, então você vai queimar mais gordura, né? Calorias de maneira geral. Exatamente, Bruno. E eu queria saber, cara, dentro disso, eu queria saber, no uso da cafeína, qual é a importância que a gente tem que estar prestando atenção pela concentração, porque é muito comum, eu, por exemplo, eu utilizo 100 miligramas de cafeína, às vezes quando eu estou mais para baixo, quando eu tenho que fazer alguma atividade. Perfeito. Mas geralmente eu me atento dependendo da atividade que eu vou estar realizando. Mas sem dúvida é um suplemento que é muito comum, eu gosto muito. E você obtém resultado. E eu obtenho resultado. Perfeito. É uma suplementação, por exemplo, que quando eu vou fazer, no meu caso, né, é muito comum também pré-treino que contém cafeína, principalmente no nosso mercado. Sim.
E eu queria saber de vocês qual é a atenção que a gente tem que ter, porque não tem mágica, né? Sim. Você pode até recorrer a alguma coisa em relação ao emagrecimento, mas não tem pílula, como você disse. Exato. Não tem nada que vai resolver de uma vez só. É sempre um controle, mas sem dúvida tem muita coisa no mercado, tem muita suplementação no mercado que vai auxiliar, e a cafeína é um deles, né? Exato. Isso que você pode agregar aí pra gente. Bruno, você como especialista da Whey Suplementos, gerente, você falou exatamente, praticamente tudo de forma detalhada, o poder da cafeína, tá? Que vai auxiliar no processo de emagrecimento. Você mesmo falou, aumenta a adrenalina, faz com que queime muito mais caloria do que o normal, porque a pessoa fica mais disposta, ela vai durar mais tempo treinando, consequentemente vai queimar mais caloria. Ela também ajuda, a cafeína, no processo de saciedade. Então as pessoas elas acabam também reduzindo a sua compulsividade de comer, não é o objetivo específico dela, tá? Mas por ela aumentar essa frequência cardíaca, vamos falar sobre isso, aumentar a adrenalina, ela consequentemente te dá mais tempo de duração de treino, sem fadiga e consequentemente te ajudando na queima de calorias, tá? Gerando mais energia. E aí quando você falou assim, quais são as preocupações que nós temos que ter em relação à cafeína? De fato, quem tem problema de pressão alta, ansiedade, né, labirintite, se for ir numa loja da Whey Suplementos, vai ser orientado pelo nosso pessoal esse cuidado. Se ela vir por iniciativa própria, porque é muito comum, muito popular a cafeína. Então a pessoa fala assim, pô, eu quero cafeína. E é uma suplementação que você consegue sentir, né? Exatamente. Tem muita suplementação que vai te auxiliar em relação a emagrecimento, Perfeito. que às vezes você não vai sentir ali a ação. Mas a cafeína Exatamente. E nós temos uma preocupação muito grande com isso, tá? Em relação a quando alguém que vem por iniciativa própria comprar uma cafeína. Nós perguntamos a ela se ela já está habituada, se ela tem esse hábito. Mas qual a orientação que nós damos para essas pessoas? Cara, fez algum exame? Sabe se você está liberado para tomar essa cafeína que você já veio procurando? Já usou? Tipo não, já estou acostumado e tal. Em relação à miligramagem, quando você falou, a gente não indica nenhum tipo de miligramagem. Lógico, a gente está aqui falando para o nosso público. Todos nós estamos treinados em relação a isso aqui, inclusive você, para passar essa mensagem para o nosso público. E nós não indicamos uma quantidade específica. Mas se aquela pessoa fala assim, poxa, mas eu quero tomar cafeína porque eu quero mais energia e tal, sempre recomendamos, cara, começa devagarzinho, mais leve. Até porque não existe uma concentração específica para cada indivíduo. Às vezes 100 miligramas, eu sou mulher, mas tenho um peso menor, às vezes 100 miligramas de cafeína para mim, né? Vai mexer muito com você. Não, às vezes vai ser fraco e para você vai ser forte. Não, eu já tomei mais de 100 miligramas e para mim não foi muito exatamente. bom. Não, eu tomo, por exemplo, 400 e fico bem. E se eu tomar 400 miligramas... Olha... 200, mas então, é independente. Você, às vezes, não. É independente, então, que a gente conhecimento empírico aqui, tá? Que a gente tá falando, mas dentro de que nós já experimentamos. A gente precisa começar devagar. Eu peso quase 30 quilos a mais do que a Vanessa e eu não consigo tomar 400 miligramas de cafeína. Pô. Eu só consigo tomar 200 por dia, olha lá. Então, por isso que é comum você chegar na Whey, né, e ter sempre algumas perguntas ali que você tá respondendo, porque tem muitos suplementos que... Você sabe o que acontece também? Muita gente às vezes assiste um vídeo na internet, aí vê os atletas profissionais que tem 100, 120 quilos, os caras vivem pra isso, aí o cara vê a pessoa fazendo aquilo e chega e quer imitar. Às vezes tanto de treino quanto alimentação e suplementação. Sei lá, vou fazer a dieta ou vou suplementar igual o fulano tal. Sim. Aí o cara, só que aquilo ali é específico pro cara, não é porque o atleta toma 400 que eu vou tomar 400. Cada corpo é um corpo. Perfeito, exatamente. Senão o cara vai... Então a cafeína, voltando ao processo de emagrecimento, como a gente disse, não é a pílula mágica, mas ela é sim e faz um papel importante na ajuda na queima de calorias, fazendo a lipólise, a quebra, a mobilização da gordura corporal também, para gerar energia e, consequentemente, auxiliar no processo de emagrecimento também. Só um adendo aqui. A cafeína, ela não faz perder barriga, tá, gente? Vem muita gente, inclusive, né, em loja, a gente tem experiência de loja,
Inclusive, não existe nenhum suplemento que faça perder barriga, Específico, tá? Especificamente. Barriga. Isso. Tá? Gordura Gordura ajuda de uma maneira geral. De uma maneira geral. Para perder barriga é cirurgia plástica. Mas antes de mais nada, hábitos alimentares são extremamente necessários. Atividade física, né? Aí. Não só a suplementação sozinha. Tudo tem- em conjunto. Tem bastante gente que tem esse negócio de gordura localizada. Fala de sim. perder gordura só na barriga. Só que, tipo, é igual uma piscina, cara. Se você tirar um balde d'água da piscina, você não vai tirar só da Exatamente. parte funda da piscina. Vai tirar Vai da tirar piscina do toda. todo, exatamente. Então você perde, sei lá, 3% de gordura, você vai A perder... cafeína é o balde, né? Você usa pra poder dar uma... Você vai ajudando a tirar. O corpo é matemática, por exemplo, perder gordura. Se a pessoa queima 1.500 calorias no dia, ela consome 2.000, dependendo do que ela vai comer, ela ganha massa muscular ou engorda. Se ela quer emagrecer, ela come 1.500 calorias, de acordo com o que ela gasta, ou menos para poder emagrecer. É Perfeito. basicamente matemática, não tem mistério. O Arthur que entrou aqui no meio da nossa conversa também. Arthur que trabalha no marketing, mas também é acadêmico de nutrição, tá, pessoal? Eu Então, nessa mesa aqui, eu sou o único que não sou... é jornalista de formação, né? Aí foi convidado aqui de uma hora para estar participando do papo com a gente. Daqui a pouco ele tá assumindo esse microfone aqui, que a gente entrega pro jornalista, pô. O profissional é o cara, entendeu? Mas também gosto, né, de estar falando aqui sobre um outro aminoácido aqui, que assim como a creatina, que é a L-carnitina, é uma combinação de 2 aminoácidos também, que um desses aminoácidos está dentro da combinação da creatina, que é a metionina. Só que para formar a L-carnitina é metionina e lisina, que também são responsáveis por aumentar a produção de mitocôndrias, fazer ali a mobilização dos ácidos gástricos para poder gerar ali energia, gerar ATP, para fazer a oxidação de gordura. Também é uma combinação perfeita, mas lembrando, gente, reforçando, só a carnitina, só a cafeína, não vai fazer efeito. Sim. Então, o hábito alimentar e o controle de digestão calórica ao longo do seu dia, da sua jornada, vai te ajudar a ter efeito mais significativo na perda de gordura. Mas aí, por exemplo, eu utilizo já a cafeína. Tem algum momento estratégico também, assim como a cafeína está mais ligado. A cafeína está mais ligada ali ao momento do treino, normalmente mais pro período da noite a gente não costuma recomendar por conta do Isso aí. sono. Então, vai estar sempre atrelado a você estar fazendo alguma atividade física, Sim. né? Para você poder também, né, tá desempenhando do melhor ali da Perfeito, suplementação. perfeito. A carnitina, a L-carnitina, tem um papel também assim? Você pode utilizar de uma Tem. maneira mais estratégica? Para Não quem, pode? busca aí um tipo de pré-treino, eu já tomei, eu te falo, a carnitina me dá energia, tá? Então, para quem busca um tipo de pré-treino que não é de origem de cafeína, porque não se sente bem, porque aumenta muito a frequência cardíaca. Anteriormente nós falamos do BCA, que é um recurso. Então a pessoa pode estar utilizando o BCA, pode estar utilizando a L-carnitina como um pré-treino. Você consegue ter essa produção no seu corpo e consegue também obter através de alguns alimentos, mas não obtém de forma significativa e momentos estratégicos, que é o momento onde você mais aumenta ali a sua adrenalina durante o treino, que consequentemente você reduz o seu glicogênio, né, que é como se fosse mais reserva de carboidrato, né, para o público aqui que eu tô falando. Você diminui essas reservas e automaticamente seu corpo começa a fazer o quê? A oxidação de gordura, usar lipídios também como geração de energia. Então, a carnitina, ela acelera um pouco mais esse processo para usar os lipídios como fonte de energia também, entendeu? Automaticamente, se você tentasse fazer da origem natural do seu corpo, você ia ter que levar um processo muito maior de treino para você começar a gerar essa energia, fazer essa oxidação de gordura. Então, a carnitina ajuda um pouquinho nesse processo aí, acelerando um pouco mais, entendeu? Vocês que estão assistindo esse corte aqui agora, não deixe de clicar nesse link que está aqui embaixo para você acompanhar esse bate-papo extenso que nós fizemos aqui falando sobre suplementação. Então, se inscreve no nosso canal, liga o sino de notificação para receber as novas atualizações.